Crise política, crise econômica e crise da saúde. O que isso tem a ver com a religião? Fala comigo, que é o Fábio Teodoro, e quero compartilhar com vocês algo extremamente importante para os nossos dias. Hoje nós estamos vivendo uma grande crise, uma crise na saúde através do coronavírus. E como que funciona a questão da crise? A crise ela funciona por quê? Porque vamos supor que o seu pai seja cardíaco. A preocupação do governo ou das entidades não é que o seu pai pegue o coronavírus. O medo deles é que os hospitais estejam tão cheios que, se caso seu pai tiver um infarto, ele não tenha leito para ser atendido. E para poder solucionar esse problema, é usada a quarentena. Porém, a quarentena causa o quê? Um problema econômico. Só que hoje, além do problema sanitário que já existe e do problema econômico que vem junto, nós estamos tendo também um problema político. E como que se resolve isso? A ciência já apresentou dados que a religião ela é capaz de fazer uma pessoa ser curada mais rápido, passar por um tratamento de uma maneira muito mais positiva. E isso é a ciência que diz. Hoje a ciência já comprovou que a religião ela faz bem, ela é boa. Olha que interessante. Só que, quando nós pensamos em religião cristã, as pessoas ficam confusas. Por que as pessoas ficam confusas quando falamos de cristianismo? Porque, infelizmente, aqui, pelo menos no nosso país, o cristianismo ficou reduzido a pode e não pode. Gente, você transformar o cristianismo em pode ou não pode, vira uma religião sem sentido. Porque o cristianismo não tem nada a ver com pode ou não pode. Na verdade, o cristianismo tem a ver com mudança de consciência. A primeira mudança de consciência é a consciência de que nós somos filhos de Adão. Essa é a primeira consciência. Porque a pessoa que acredita em Deus, por mais que nós tenhamos aí dados, não comprovações, mas dados da evolução, nós que somos cristãos acreditamos que Deus criou todas as coisas. E nós também temos dados que apontam para isso. Por isso que nós não dizemos que existe evolução, que existe a teoria da evolução e a teoria da criação. Então, primeira coisa, o cristão precisa acreditar que Deus criou todas as coisas. Segunda coisa, o cristão tem que acreditar que Adão errou ao descumprir a única ordem que Deus deixou. Qual que era a única ordem? Não comer do fruto proibido. Beleza. Entendi que nós somos criação de Deus. Entendi que a criação, ela pecou. E como consequência do pecado veio a morte, porque Adão não foi criado para morrer. Olha que doideira. Então, além de ter que morrer, agora Adão também terá que trabalhar para ter o seu sustento. Porque antes, Adão ele comia daquilo que era produzido naturalmente pela terra. Agora, Adão vai ter que ralar para poder ter o seu sustento. Então, preste atenção. As doenças vêm por causa do pecado. A nossa maneira de produção também veio por causa do pecado. Chama-se, na teologia, a teoria da queda. Então, por causa da queda, nós tivemos uma série de consequências que não ficou só para Adão, ficou para toda a humanidade. Inclusive, na Bíblia Sagrada, apresenta que as dores de parto da mulher, ela só veio a existir depois da queda. Olha que loucura. Então, você ser cristão é você compreender o mundo pela ótica das Sagradas Escrituras. Não tem nada a ver, cara, com questão de tabu. Esse tabu X, o tabu Y. Isso pode, isso não pode. Isso é certo, isso é errado.
Isso não tem nada a ver com aquilo que Jesus veio fazer. Por quê? Porque o homem, quando pecou, ele começou a se afastar tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus, que Deus precisou buscar um homem para poder plantá-lo num sistema, olha que loucura, hein? Num sistema global de sua região, para que Deus fosse conhecido independentemente do afastamento de Deus. Quem é esse homem? Abraão. Olha só, tá vendo? Estamos trabalhando o tempo todo entendimento, não tem nada a ver com pode ou não pode. É claro que dentro da religião você vai ter o que nós chamamos de dogmas, que são os costumes que cada religião tem. Isso é fato. Porém, o cristianismo não se trata de dogma. Vou te dar um exemplo. Certa vez, Jesus foi curar um homem. Ele tinha as mãos atrofiadas. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, se eu não me engano. E esse homem, ele estava na sinagoga, num dia de sábado, e os judeus criticaram Jesus porque curou um homem no sábado. Jesus fez uma série de curas no sábado. E Jesus foi criticado porque curou no sábado. Olha só, para você ver como que o tabu, como que o dogma, às vezes é criado e as pessoas nem sabem por que é criado. E aí Jesus teve que explicar para eles, gente, o sábado é um entendimento. O sábado foi criado para ajudar o homem. Não o homem foi criado para o sábado. Porque às vezes dava o entendimento de que o sábado é que era sagrado para Deus e não o homem. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, para Deus, o amor dele não estava no sábado, o amor dele estava no homem. E por que Deus criou o sábado? Porque o homem trabalhava e ele precisava de ter um momento para descansar. E isso era o sábado. Sábado era o descanso. Então, quando nós percebemos que a religião cristã não tem nada a ver com pode ou não pode, mas mudança de consciência, aí você vai entender aquele versículo que está lá no Evangelho de São João, João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que eu compreendo isso? Mas tem a ver sim com a capacidade do homem de compreender o plano de resgate de Deus para o homem. Quer saber mais? Pergunta. Coloca aí nos comentários. Curta esse vídeo. Deixe o seu joinha. Que você possa marcar pessoas que precisam ouvir isso. Que muitas pessoas acreditam que o evangelho é pode ou não pode. Tem pessoas que se você convidar para poder participar de uma reunião, ela não vai porque ela acha que indo na reunião ela vai ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. E muitas das vezes ela vai entender que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com pode ou não pode, proíbe ou não proíbe. Mas tem a ver com uma mentalidade. Qual que é a mentalidade? Que a fé no Deus que criou todas as coisas vai te tirar da crise econômica, da crise sanitária, vai nos tirar na crise política, porque a Bíblia fala que se nós, que somos povo de Deus, se nós orarmos, Deus ele vai fazer a diferença. Ele vai fazer a diferença. Então nós, como cidadãos, precisamos orar. Nós, como cidadãos, teremos uma economia saudável. E nós, como cidadãos, teremos uma saúde boa. Por quê? Porque a partir do momento que a fé entra, nós vemos que a resposta aos tratamentos médicos, não estou nem falando de cura divina, ela é mais forte. Mas não adianta só crer. Tem que crer de uma maneira correta, crer de uma maneira bíblica. E o que eu estou fazendo aqui é o quê? É te ensinando de uma forma simples que o cristianismo se trata de você compreender que Deus amou o mundo de tal maneira. E ele entregou seu filho para quê? Para resgatar a comunhão entre mim e você. E você vai ter comunhão com Deus por toda a sua vida aqui na terra. E quando você vier a falecer, você viverá com ele eternamente na glória. Ok? Fica com Deus, um abraço e tamo junto. Valeu!